Oi, gente. Eu vou começar esse vídeo lendo uma lista que eu preparei aqui. Irritabilidade, ansiedade e angústia. Desânimo, cansaço fácil. Diminuição ou incapacidade de sentir alegria. Sentimento de medo, insegurança e de vazio. Ideias de culpa, baixa autoestima. Interpretação distorcida e negativa da realidade. Aumento ou perda de apetite. Insônia ou aumento excessivo de sono. Dores e sintomas físicos, como dores crônicas de cabeça, má digestão, tensão na nuca, nos ombros. Esses daqui são somente alguns dos sintomas da depressão. Na verdade, a ideia de gravar esse vídeo veio de uma amiga minha, uma amiga de longa data aí, a gente já é amiga há mais ou menos uns 8 anos. Ela disse: Gê, por que tu não fala de depressão, que é um assunto tão... é uma doença tão atual, né? E que acomete tanto a vida de muitas pessoas. E aí, quando eu fui pesquisar mais sobre esse assunto, eu vi um dado que me chocou bastante. Que entre 5 pessoas, uma apresentará quadro de depressão ao longo da vida. Isso é uma estatística muito alta. Essa mesma amiga, ela chegou há mais ou menos uns 5 anos atrás, quando eu tava numa fase bem pra baixo, me sentindo muito triste. Eu chorava com muita frequência e eu tinha enxaqueca crônica, de muitas vezes vomitar, de tanto enjoo assim causado, né, por causa da dor. Quem tem enxaqueca acredito que vai se identificar com isso. E ela chegou pra mim, ela disse assim: Gê, olha só, eu acho que tu tá com depressão, porque não é normal tu se sentir dessa forma, tu sempre foi uma guria tão alegre, o que tá acontecendo contigo, né? E eu sou muito grata por ela ter chegado pra mim e dito isso com tanta sinceridade e com tanta clareza, né? Porque muitas vezes quando tu tá passando por um momento assim, tu não assume que tu tá doente. Muitas vezes tu se engana com desculpas. Por exemplo, é uma fase, eu tô na bad, vai passar, eu tô chateada por causa de fulano, ciclano, é só uma fase. Só que quando tu percebe que essa fase, ela não passa, que ela tá se arrastando por um longo tempo, ou que assim, tu até se sente um pouco feliz, mas logo de novo tu volta a se sentir dessa forma e se identifica com esses sintomas que eu falei aqui antes, é um sinal de alerta, porque não é normal se sentir assim o tempo todo, né? Sem essa vontade de viver e com dores e, sei lá, pensando coisas ruins, né? De uma forma muito negativa diante da vida. Isso não é normal. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é parar de se enganar e buscar ajuda. Se tu se identificou com boa parte desses sintomas, busca ajuda, porque muitas vezes a gente não consegue se curar sozinho. Quando essa minha amiga falou isso, eu comecei a pesquisar, eu comecei a ir atrás de tudo que era assunto, artigo, tal, sobre depressão, né? E eu comecei a ver que a forma como eu me sentia se encaixava muito nesses sintomas. E isso começou a me assustar. Eu pensei, não, peraí, né? Porque é uma doença muito silenciosa. A pessoa ela vai se sentindo mal e daí ela entra naquele círculo, ela vai se sentindo cada vez pior e ela não consegue mais sair daquilo, né? A não ser depois, enfim, com a ajuda de um tratamento médico, com muitos medicamentos e com um monte de técnicas aí, né, pra ela melhorar. Então eu tomei uma decisão na época, né? Eu também, acho que eu já falei aqui em outro vídeo que eu não tinha muita condição financeira de buscar um profissional dessa área que pudesse me ajudar, terapeuta, um psicólogo, alguém que tivesse mais conhecimento a respeito. Então eu comecei a buscar essas informações e a tentar aplicar coisas, né? Aplicar métodos. Os que eu mais apliquei foi os da lei da atração mesmo, de visualização, de afirmação. A minha mãe, quando vê esse vídeo, vai lembrar, eu acredito. Então eu comecei aos poucos a me sentir melhor e melhor, a sentir mais gratidão, que é o sentimento chave para te tirar de qualquer quadro de baixa vibração emocional, né? A gratidão, ela te levanta lá em cima, assim.
Então eu sempre digo que a gente tem que ser muito agradecido por qualquer coisinha, a mínima coisa que a gente tenha na vida já é motivo para agradecer. E o que eu queria dizer aqui é que a gente precisa estar alertas. Precisamos estar alertas, né? A gente precisa cuidar da gente com carinho, porque se a gente não cuidar e se a gente não se amar, quem vai fazer isso pela gente? Por mais que a tua família te ame, o teu marido, os amigos e as pessoas olhem a pessoa maravilhosa que tu é, se tu não conseguir chegar no espelho e olhar e enxergar que tu é essa pessoa maravilhosa, não adianta de nada. Porque o amor das outras pessoas não vai suprir o amor próprio. Tu tem que te amar, né? Tu tem que dar valor à vida. Então eu acho que esse pensamento é a chave, né? Para te estar disposto a sair desse quadro de depressão, desse momento difícil da tua vida, né? Dessa baixa vibração, de qualquer sentimento ruim que esteja te acometendo agora, sabe? Era esse recado que eu queria trazer. Por favor, deixa comentários aqui, sugestões de vídeos. Se tu se identificou com isso, por favor, comenta aqui para eu saber se isso te ajudou de alguma forma. Muito obrigada pela atenção e que todos nós tenhamos uma linda vida. Ela tá aí maravilhosa, só a gente saber desfrutar. Um beijo!